Deputada Gleisi Hoffmann, por 13 minutos. Obrigada, é que eu uni tempo de liderança da maioria. Obrigada, senhora presidente, boa noite a todos e a todas. Olha, quero dizer ao relator que o senhor Elivaldo não me parece uma pessoa humilde, nem tão pouco esclarecida. Me parece uma pessoa bem esclarecida e bem posicionada. Aliás, veio aqui na condição de testemunha para responder pergunta e está fazendo discurso político. Aqui o senhor não é candidato a deputado, nem presidente ou liderança partidária. O senhor está aí para responder as perguntas dos deputados. Então, dito isso, eu vou lhe perguntar. Quando que o senhor entrou no assentamento Rosa do Prado? Rosa Prado. Assentamento Rosa do Prado foi pós eu ter ocupado um lote que o MST me deu no São João. Sem precisar... Quando foi, Vanusa, que dividiu os lotes lá em Rosa do Prado, no São João? 2016. Em 2016, no final de 2016, eu vim para o lote na Rosa do Prado. 2016. Eu fui para lá, para o lote no São João, e aí foi quando se abriu uma possibilidade de vir para a Rosa do Prado. Então, acredito que, não sei precisar, mas acredito que 2016, 2017, por aí. E no São João, o senhor lembra a data? Não, não lembro. Mas foi próximo disso? Um ano antes, 2 anos antes? Um ano antes. Um ano antes. Então, 2015. Só para deixar registrado... Não, 2016. Foi São João 2016. Um ano antes de ir para a Rosa do Prado. Tá. Com lote. E 2017 o senhor foi para a Rosa do Prado? Isso. 2017. Mais ou menos por aí. Eu quero registrar essas datas, porque nós estamos falando de um assentamento aqui, o Rosa do Prado, de 1993. Correto. Certo? Um assentamento de muito tempo. Então, o senhor não participou da luta pela reforma agrária, indo ocupar o Rosa do Prado. O senhor chegou lá, o assentamento já estava pronto, formado, reconhecido pelo INCRA. Eu quero dizer isso, porque isso aqui não é uma disputa política pela forma de se fazer reforma agrária. Aqui o que me parece, pelo que vocês estão relatando, é muito mais por uma disputa local, disputa de poder mesmo, dentro de um assentamento e dentro de um acampamento, mas não pela concepção de reforma agrária. Porque esse assentamento demorou para se formar, porque teve inúmeras ações judiciais. Teve sim inúmeras ações judiciais e teve inúmeras tentativas de desocupação. Na época dura, o senhor não estava lá, não. O senhor não estava lá para enfrentar a polícia, o senhor não estava lá para ficar debaixo de lona, o senhor foi para lá depois que as coisas já estavam arranjadas. 2017, em 2012 foi reconhecido pelo INCRA esse assentamento. Aí eu lhe pergunto, quem lhe convidou para ir? 2017. Pronto. Eu fui para ocupar um lote na Rosa do Prado em 2017, mas quando eu cheguei na Rosa do Prado, foi por volta de 2009. Fiquei na Rosa do Prado, casa eu tenho um tio lá, tem parentes lá, e fui acampar no Abril Vermelho. Então, passei a ser militante do movimento, e o movimento só foi disponibilizar um lote para mim, me perseguindo, inclusive, bem depois, em 2017. Nesse período todo, eu estava fazendo militância junto com o movimento. Tá bem. E essa ida minha para a Rosa do Prado se deu nesse período, e aí, deputada, vocês que são deputados aqui, tem que olhar muito para essa questão do INCRA. Sabe por que Rosa do Prado hoje tem 30 anos, e só em 2012, depois de ocupado em 93, foi sair a reintegração... Saiu a... Obrigada. Eu preciso responder. Não, eu não perguntei isso. Porque ficou 27 anos, de 93 a ficou na 2012. Luta ficou na luta. Não, ficou sendo travado por agentes políticos que não queriam isso. É opinião, não perguntei a opinião dele, estou fazendo perguntas objetivas e espero que ele responda objetivamente. O fato aqui é que ele foi em 2017, o fato aqui é que essa é uma luta antiga e muita gente ralou antes dele para ter direito à posse da terra. Se ele teve um lote lá, é porque gente antes teve coragem de lutar pela reforma agrária. Por isso eu quero recolocar aqui. O que nós estamos assistindo aqui é muito mais depoimento de gente com briga local, num assentamento ou num acampamento. Porque eu lhe pergunto, o senhor conhece os 168 assentamentos do MST na Bahia? Conhece os 249 acampamentos do MST na Bahia? MST não tem nenhum assentamento na Bahia. Todos os assentamentos são em terras vadias, que ou é do INCRA... Eu não perguntei se o MST tem, eu estou perguntando se o senhor conhece. Não conheço porque não tem. O senhor conhece... O senhor não pode alegar isso, nós temos documentos aqui, não são reconhecidos pelo INCRA. Não tem nem documento. Só por favor, o senhor se contenha. Eu não perguntei o que o senhor acha que tem ou não tem. Tem 268. Então o senhor desconhece. Eu queria lhe dizer que o MST é um movimento que tem 400 mil famílias assentadas no Brasil. 70 mil acampados. Só no meu estado do Paraná são centenas e centenas de famílias. O MST tem
cooperativas. Eu não sei se o senhor sabe, mas uma rede grande de cooperativas, produtivas, que empregam muita gente. O senhor sabe quantos milhões de litros de leite o MST tem por dia? 7 milhões e 500 mil litros de leite produzidos. De arroz, são 42 mil toneladas por ano. Eu sei porque as cooperativas de arroz e de leite são no meu estado, como tem em vários estados. Então, o senhor está rindo aí, o senhor está fazendo acusação a um movimento que o senhor não conhece. O senhor está tirando por uma disputa sua, interna, dentro de um assentamento e de uma briga por essa disputa interna, comprometendo todo um movimento. Vocês sabem que vocês não estariam nem perto de ter um lote de terra se não fosse o MST, criado em 1984 no meu estado, na cidade de Cascavel, porque ousou lutar pela reforma agrária. Quem antes ousou lutar pela reforma agrária nesse país? Qual outro movimento ousou? O senhor sabe quantos milhões de hectares o presidente Lula assentou no Brasil só no mandato dele? 54 milhões de hectares de terra. Isso que o senhor falou aqui sobre o kit básico do INCRA, para quem tem, o senhor falou o CCU, na realidade é a carta de anuência, que a gente sabe que tem. O senhor deu a entender aqui que isso começou com o Bolsonaro, que começou com o seu CCU. Não é verdade. Isso tem desde a política de reforma agrária do governo Sarney. E sabe por que foi melhorada? Porque tem um movimento como o MST que lutou muito. Eu não sei se o senhor sabe quanto que hoje tem o crédito mulher. Não são mais 5 mil, são 8 mil. Entendeu? Quanto tem o crédito de implantação, 8 mil. E quanto tem de produção, 16 mil. É assim que está. Mas isso é luta, porque isso não aconteceria. Esse pessoal que está aqui hoje aplaudindo vocês, não é o pessoal que luta pela reforma agrária. É o pessoal que luta pela grilagem. É o pessoal que quer que tenha armas dentro das fazendas para espantar, entendeu? Qualquer um que chegue perto. Não está interessado na terra grilada, claro, na terra grilada. É o pessoal que gosta dos clubes de tiro. Respeita, deputada. Eu quero que meu tempo seja reconstituído, presidenta. Por favor, mantenha o silêncio. Por favor, reconstitua meu tempo. Devolve o tempo para a deputada, 20 segundos. Eu queria que restituísse o meu tempo. Eu estava com quase 8 minutos. 8 minutos. Quantos? Está 7h55 segundos. Pronto. Eu quero dizer que esse pessoal aqui nunca lutou pela reforma agrária. Se dependesse deles, vocês não teriam direito nem de lutar pelo lote que vocês dizem estar lutando. Vocês não chegariam lá. Porque esse pessoal acha que a terra tem que ficar concentrada, que não tem que existir reforma agrária. A cabeça deles é das capitanias hereditárias, é de quem grila a terra e acha que está tudo certo. Porque o agronegócio sério não age como eles estão agindo aqui. Entendeu? Não faz essas interpelações, não ataca o MST, não precisa de arma, não precisa de capanga. Quem precisa de arma e de capanga é quem não é sério. Aí quer fazer isso, exatamente. Se dependesse deles, vocês não chegariam nem perto de um lote de terra. Essa é a verdade. Eu fico muito triste, como disse a senhora aqui, fico muito triste com esse depoimento, porque eles estão utilizando de vocês. Estão utilizando. Não pense que essa gente vai defender vocês, não. Essa gente não vai defender. Essa gente não gosta de pobre. Essa gente não gosta de gente que possa ajudar. Essa gente é a gente da bala. É verdade, a senhora está rindo, mas a senhora sabe disso. Adoramos, tanto adoramos que disponibilizamos 54 milhões de hectares para fazer reforma agrária, fizemos o Bolsa Família, fizemos o Mais Médicos, fizemos o Minha Casa Minha Vida, fizemos o Farmácia Popular, nós fizemos vários programas, fizemos o ProUni, fizemos um FIES melhor para o filho do trabalhador, criamos universidades públicas, demos condições às pessoas de ter oportunidade na vida. É isso que a gente faz. Esse é o nosso propósito. E é por isso que eles nos chamam de comunista. Porque quando a gente atende a maioria, eles acham que é isso, que é ser comunista. Se dependesse deles, não tinha reforma agrária nesse país, não tinha nada. Esse negócio de título, proselitismo do Bolsonaro, entendeu? Para tentar ganhar em cima de coisas já feitas. Porque se ele tivesse mesmo capacidade para fazer reforma agrária, ele teria feito desapropriação e feito novos assentamentos. E podia titularizar, não precisava parar, não, os assentamentos, mas não fez, porque a cabeça dele não é essa. E o senhor fez uma declaração aqui muito grave sobre a urna que tem no assentamento. O senhor disse que o pessoal controlava o voto. É importante o senhor dizer como isso era feito. Isso é uma declaração grave. Eu vou oficiar o TSE, pedindo para esse seu depoimento ser juntado nos inquéritos que estão fazendo sobre as urnas eletrônicas. Eu acho que o senhor tem que ser ouvido. O senhor tem que ser ouvido porque o senhor fez um depoimento grave. E mais do que isso,
Mais do que isso, o senhor vai ter que provar. O senhor vai ter que provar o que disse. Aliás, os senhores vão ter que provar o que os senhores disseram aqui, porque teve muita coisa dita aqui sem prova, inclusive das ameaças. A senhora falou que recebeu uma ameaça pelo celular agora. Eu acho que é importante a senhora deixar essa ameaça aqui registrada e a gente poder ter acesso, presidente, para saber de que telefone veio, para a gente fazer a investigação. E eu quero reforçar aqui o pedido de segurança dos três, que peça e oficie a Polícia Federal a segurança dos três, porque eu não tenho dúvidas que vai ter armação aqui, tá? Vai ter armação de gente que quer incriminar o MST. Então vamos deixar claro aqui que nós queremos a segurança. E requer a segurança da Polícia Federal, já que eles não sabem o caminho, a CPI sabe. Eu acho que isso é importante para vocês terem segurança, porque vocês estão lidando com gente muito ruim aqui. Se vocês acham que estavam disputando lá dentro, na disputa local, e que isso era duro, esse pessoal aqui, muitos, tem relação com milícia, tem relação com armas, tem relação com violência. Basta ver os discursos que estão aqui. Aliás, é uma coisa absurda, né? Porque o que tem de arma espalhada nesse país, você sabe que por conta da caça ao javali, que aliás devia ser algo controlado pelo Estado, por conta da caça do javali, eles têm um monte de arma. Mais de 500 mil liberações foram feitas. Aliás, tem gente dizendo que eles soltam filhotes de javali por aí para justificar o controle, o acesso a armas. É verdade. Eu vou fazer um projeto de lei para que o Estado brasileiro, através das suas instâncias, cuide disso. Ah, e para fechar os clubes de tiro também. Porque eu acho que não tem... Qual é a utilização de clube de tiro? A não ser estimular a violência. Para que tem que ter mais de 700 mil armas aí com registro, com os CACs? É pouca? A Polícia Militar em todo o Brasil tem cerca de 400 mil. O Exército, as Forças Armadas, cerca de 360 mil. E o senhor quer armar a população? O feminicídio, as mulheres estão morrendo por armas. Isso é um absurdo. Bandido, quem tem que combater é a polícia, não são vocês, individualmente? Que coisa absurda. Eu acho que tem que fechar, assim, clube de tiro, acabar com esses registros de arma, de colecionador, de tudo que tem, para que a gente pare com essa política de agressividade. Aliás, quem mais sofre com isso são as mulheres. A maioria das mulheres são contra a liberação de armas, não concordam com isso porque elas e seus filhos são as primeiras vítimas. E é essa violência que está disseminada nesse setor que está aqui, que não é o representante legítimo do agronegócio. Aliás, quero dizer o seguinte, se tem alguém que aposta no agronegócio nesse país, na produtividade, é o governo do presidente Lula. Claro que foi. Vou ler para vocês. Olha, eu quero só que segure meu tempo, tá? Eu queria só que assegurasse meu tempo. Presidenta, por favor, volte o tempo. A senhora continuou falando. Não, eu estou tentando falar e eles não estão me deixando. Eu quero que reconstitua o tempo. Olha, se o presidente Lula não tivesse comprometimento com o agronegócio, o Plano Safra não seria agora de 360 bilhões de reais. E nem teria juro de 12% a 8%. Não é mentira, não. Foi lançado, está no banco. Muitos agricultores pegando. O Moder Frota, os armazéns, os incentivos. Aliás, eu quero dizer o seguinte, o agronegócio exporta bastante para a Ásia e para a China, não exporta? Antes do Lula entrar, vocês só exportavam para os Estados Unidos. Vocês não tinham comércio na China nem na Ásia. Quem abriu o comércio na China e na Ásia foi Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês podem querer gostar ou não gostar, querer ou não querer. Esta é a realidade dos fatos e contra os fatos não tem argumento. Além disso, de ter toda essa estruturação, Lula sempre investiu muito no setor. Vocês têm preconceito, é ideológico, eu entendo, mas vamos continuar investindo. Num setor que é altamente subsidiado e por isso tem bastante retorno. E também investimos na agricultura familiar e nos assentamentos. Na nossa época tinha o programa de aquisição de alimentos, um programa forte da merenda escolar, os produtores vendiam e tinha incentivo para o pequeno produtor plantar. Voltou a ter, porque o Pronaf voltou agora com quase 80 bilhões de reais para crédito e uma série de outros programas como assistência técnica e incentivo.
Eu tenho muito orgulho de fazer parte do governo do presidente Lula, porque esse governo mudou a realidade desse país. Foi o primeiro governo a colocar o povo no orçamento público. Vamos lembrar aqui que até Lula não tinha Bolsa Família, o que foi recriminado por um monte de gente, que está aqui, inclusive pelo Bolsonaro, que só aderiu ao Auxílio Brasil porque veio a pandemia e nós pressionamos, e depois para tentar ganhar a eleição, porque assim é a cabeça deles. Pobre tem que ser usado dessa forma. Nós fizemos um programa estruturado. Então, depois do presidente Lula, o povo entrou no orçamento desse país. E é por isso que ele, gostando vocês ou não, foi reeleito. É novamente presidente do Brasil, apesar de toda a perseguição e de todo o ódio de que ele foi vítima. Então, eu quero dizer que nós estamos aqui para defender aquilo que é correto, que é o investimento no povo, e para defender um movimento social que nos dá muito orgulho, que é o MST. Ok, com tempo de... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.